Ah, pois não, é isso mesmo, hein, Marquinhos? Neste momento, o técnico Roberto Louser chegando, já será iniciada a entrevista coletiva. Aí, Vlad. Boa noite a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva do treinador Humberto Louser após a vitória do Guarani contra o Mirassol. Ah, pois não. Washington Mello, Rádio Central. Humberto, parabéns pela vitória, né? A segunda consecutiva e o Guarani na base da superação. E gostaria que você destacasse o que você mais gostou na atuação do time hoje. Boa noite a todos. Mais uma vez tivemos um comprometimento na questão tática, né? Cumprimos bem aquilo que precisávamos fazer, sabíamos da dificuldade que iríamos enfrentar, a equipe do Mirassol muito bem montada, muito bem entrosada pelo Moza, uma equipe que alguns atletas já jogam junto, então tem uma ideia que faz você ter que balançar bastante, ter essa aplicação tática, então acho que foi determinante justamente isso, essa aplicação, essa maneira encorajada de jogar. Alguns momentos tivemos dificuldades, mas no total parabenizar a todos os atletas pelo que eles apresentaram no jogo de hoje, principalmente quando a gente não tinha bola, então a equipe muito aplicada, vivenciando a cada instante, então é mérito deles por ter empregado toda essa energia e a gente fica feliz por conseguir fazer o nosso dever de casa, né? Conquistar mais uma vitória essa importante contra um adversário que está na nossa frente também na tabela, que vem fazendo uma excelente competição. Agora é descansar bastante para que a gente possa projetar o nosso próximo adversário na segunda-feira, lá em Ribeirão Preto. Boa noite, Humberto. Pedro Lino, Rádio Essência FM e Portal Futebol Interior. Com a vitória no jogo de hoje contra o Mirassol, o Guarani volta na briga pela luta do acesso? Olha, a gente vai seguir passo a passo, né? Agora, hoje é desfrutar, né? Celebrar essa vitória, uma vitória muito difícil. De novo, parabenizar a equipe do Mirassol, parabenizar o Moza pelo excelente trabalho que ele vem fazendo. Dificultou bastante, a gente sabia que teríamos essa dificuldade. Hoje é celebrar, a partir de amanhã, vivenciar com toda a energia o jogo do Botafogo lá em Ribeirão, mais um jogo difícil. O Botafogo vem de uma vitória contra o Novo Horizontino, na casa do Novo Horizontino, tem mudança de técnico, isso dificulta, porque você vai ter outras ideias ali, provavelmente implementadas pelo Chamusca, que também é um conhecedor da divisão. Então, sabemos que iremos enfrentar muita dificuldade. Então, a gente vai sempre canalizar a nossa energia para o próximo adversário, sempre com o objetivo de vencer, para a gente poder somando 3 pontos em cada rodada, para que a gente possa se aproximar de fato do pelotão da frente e continuar vivenciando o nosso sonho. Louser, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Você consegue visualizar como ideia de jogo Regis e Isaac juntos no meio-campo? Sim. Eu já treinei isso aí, a gente treinou a primeira semana qual a gente chegou aqui, quando nós chegamos aqui. São 2 atletas de qualidade. O que a gente tem conversado bastante com todos os atletas é que cada função exige você cumprir aquilo que o futebol exige, né? Que o Humberto exige. O futebol exige que cada função dessa seja que tenha aplicação, que tenha entendimento, com e sem bola. Então é isso que a gente tem colocado. Haja visto hoje o Regis. Quando a gente teve a saída do Bueno por cartão vermelho, ele teve que fazer uma nova função ali e ele cumpriu, ajudou bastante, o adversário estava jogando por aquele setor, então foi à frente, voltou, recompôs, e assim, o próprio Isaac também, são atletas mais organizadores, mais cerebrais, eu gosto desse tipo de atleta, já joguei assim, aqui mesmo no Guarani com 3 camisa 10, já joguei assim no Curitiba, já joguei assim no Atlético Goianiense. E é aquilo que a gente fala, você saber o que fazer com e sem bola. E quando você reúne jogadores de qualidade e que está engajado, que está comprometido com aquilo que a gente precisa fazer em questão tática, para poder atender a estratégia de cada jogo, cabe todos eles. Então, eu tenho certeza que um jogo ou outro a gente vai colocá-los e tenho certeza que irão nos ajudar bastante também pela qualidade que eles têm. Boa noite, professor. Cristiano da Rádio Resenha. Parabéns pela vitória e pelo lindo início de trabalho. Com a vitória de hoje, o Guarani sobe a 19 pontos, fica a 22 pontos, fica a 6 pontos da zona de classificação. Dá para se trabalhar já alguma projeção? Olha, a gente vai sempre projetar o próximo adversário. O próximo adversário é o Botafogo. Nos seus domínios é um time difícil, então a gente tem que, a partir de amanhã, já começar a estudá-los. Estudar a gente ainda mais, para que a gente continue construindo e crescendo, que a gente possa se tornar uma equipe cada vez mais equilibrada, sabedora do que fazer com e sem bola e dificultando
os encaixes do adversário, quando a gente tiver a bola. Então, essa é a nossa busca. A projeção nossa é sempre na evolução da equipe. Então, a partir de amanhã, a gente já começa a projetar o próximo adversário, mas com esse objetivo de evolução diária para que a gente possa se tornar uma equipe cada vez melhor. Humberto, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Você perdeu o Matheus Bueno expulso, né? E teve também a contusão do Matheus Barbosa. É preocupante? Você corre o risco de não ter os dois jogadores? Um já não terá. O Matheus Barbosa corre o risco de não jogar na segunda-feira? O Bueno vem muito bem, né? Um atleta que tem um entendimento, consegue fazer essa conexão muito bem de meio ataque. Uma perda ali, acabou tomando o segundo amarelo e, na consequência, o vermelho. E agora vamos ver. Ainda não conversei com o departamento médico, não conversei com o doutor para saber de fato o que aconteceu com o Barbosa, só conversei com ele no retorno ali do intervalo, no intervalo do jogo. E agora amanhã, hoje é muito prematuro, amanhã ver qual a gravidade, se que tenha, para saber se a gente vai poder contar com ele ou não. Caso a gente não possa contar, a gente tem atletas capazes de cumprir a função ali, então a gente vai saber escolher para que a gente possa ir lá e representar muito bem o Guarani. Boa noite, Humberto. Fernando Lovato, da Rádio Planeta Guarani. Te surpreendeu o jeito que o Mirassol jogou hoje? Porque ele começou com uma marcação muito alta e o Guarani teve um pouco de dificuldade de encontrar o jeito de jogar. Isso te surpreendeu ou você já projetava esse tipo de jogo do Mirassol? Não, já projetava. Tanto eles sem bola, né, justamente para poder nos pressionar, tentar induzir a nossa equipe a ir para um lado para que eles pudessem ter uma agressividade maior, tentar retomar essa bola já no último terço para ter um desequilíbrio no nosso sistema defensivo e eles chegaram ao gol. Nós tivemos um pouco de dificuldade nas conexões. Nós treinamos também, orientamos os atletas quando tivesse essa situação, a gente pudesse ter um jogo mais direto, um jogo mais de ataque à profundidade, com o Bruno José e o Derek de um lado, e o Bruninho e Derek do outro, para que a gente pudesse empurrar a linha defensiva deles para trás, e assim a gente tivesse o Isaac ali para uma segunda bola, e ele poder fazer as conexões de meio para o ataque. Então, a gente conseguiu ter um pouco mais de controle a partir do momento que a gente começou a fazer essa ideia, então a gente começou a gerar um pouco de dúvida ao sistema, ao encaixe defensivo deles. Consequentemente, empurramos os dois extremos deles para trás, aí sim nós conseguimos jogar um pouco mais curto, mais apoiado, mas a gente sabia da dificuldade que a gente ia ter tanto para jogar, tanto para marcá-lo. Então, como eu falei, uma equipe muito bem treinada, um jogo de muita estratégia, e onde o detalhe foi que resolveu, de fato, o resultado favorável a nós. Então, a gente fica feliz por ter conseguido, num excelente gol, num belíssimo gol do Mendes, conquistar mais uma vitória dentro de casa. Boa noite, Humberto. Sou o Victor Freitas, do Bugricast. Quando você colocou o João Vitor no jogo, você tirou ali o Bruno José, que estava mais à direita, passou para a esquerda, e o João Vitor ficou ali. Aí não surtiu muito efeito. Quando você coloca o Bruno Mendes, você inverte, né? O João Vitor volta a atuar ali pela esquerda e o Bruno José volta para a direita. E aí, praticamente na primeira jogada que o Bruno Mendes está em campo, que há essa troca, João Vitor passa e o Bruno Mendes faz o golaço. Eu queria saber como é que é o sabor de fazer uma troca tão efetiva assim e que culmina na vitória. Como a gente falou, né? Os pormenores do jogo, hoje era um jogo de muito detalhe. Assim como nós estudamos muito o Mirassol, o Moza e a sua comissão também nos estudou bastante, conhece a grande maioria dos atletas que aqui estão, então isso dificultou ainda mais para nós, porque ele sabe a característica de cada um, então isso facilita também para eles, e a gente fica feliz. Ali era uma ideia para poder estar neutralizando também. O Bruno já estava com um pouco de desgaste, para a gente poder ter essa agressividade, então a gente procurou fazer essa mescla para ter essa aproximação, que o jogo estava andando bem por aqui, nas costas ali da defesa, pelo lado direito deles. Então, por isso, essa troca, para a gente pudesse ter um pouco mais, gerar um pouco mais de desequilíbrio ao sistema defensivo deles e, consequentemente, aumentar o nosso poderio ofensivo com os arremates de média ou até mesmo de dentro da área. Então, a gente fica feliz pela excelente conclusão que fez o Mendes, um atleta que já trabalhou conosco no passado, nos ajudou bastante, e mais uma vez hoje foi premiado com esse belíssimo gol, nos ajudando a conquistar essa vitória. Boa noite, Humberto, parabéns pela vitória. Guilherme Volpon, TV Bandeirantes.
O Bruno, ele era utilizado pelos outros treinadores como titular. Na última partida ficou de fora, o João Vitor entrou, deu 2 assistências. No entanto, hoje o Bruno voltou, acabou fazendo gol. E aí, quando o João Vitor entra, ele vai contribuir com uma assistência. Queria que você falasse um pouquinho dessa briga de posição dos dois e se o Bruno José é mesmo o seu titular. Olha, todos, eu enxergo todos com essa capacidade de iniciar o jogo, por isso que a gente trabalha todos, oferta o conteúdo a todos de igualdade. E é bom, porque a competitividade interna ela vai aumentando cada vez mais. Bruninho fez gol o jogo passado, o João deu 2 assistências, participou hoje também de uma delas. Hoje o Bruno José fez o gol. O Bruno José é um atleta muito aplicado taticamente, a gente tem trabalhado muito ele na questão de finalização, então a gente fica feliz hoje, depois até recebemos um abraço dele. Foi premiado pelo trabalho, pela dedicação, pelo comprometimento que ele tem no dia a dia de trabalho, um cara mesmo fora do jogo passado, incentivando os atletas em todas as sessões de treinamentos no período que nós tivemos de preparação para o jogo do Vitória, e foi premiado com um belíssimo gol hoje, com a excelente jogada do Bruninho também. Então isso fortalece. O Lucas Silva entrou bem também no jogo passado. Então, a gente vai ganhando força, tem o próprio Neilton que tem treinado muito bem, já terá sua oportunidade, tenho certeza que também, pelo aquilo que ele vem fazendo nas sessões de treinamento, irá nos ajudar. Então, nessa posição a gente está bem servido, nas outras também tem essa competitividade, então a gente vai sempre dar apoio, dar confiança, segurança para os atletas, potencializar a sua capacidade e fazer com que o seu individual, de fato, aflore para ajudar o nosso coletivo, para que a gente possa estar conquistando as vitórias. Boa noite, Humberto. Diego Alves, da IPTV. Nas 2 partidas que você fez no comando do Guarani, foram 2 vitórias contra adversários que estão à frente do Guarani, né? O Vitória, quando veio jogar aqui, estava dentro do G4, o Mirassol hoje tentando entrar nesse G4, 2 times com 25 pontos, o Guarani vence os 2. Essas vitórias contra adversários que brigam, no momento, por acesso, podem mostrar que o Guarani tem um elenco que deve pouco ou não deve para a maioria dos times que estão ali, né, pelo menos de 7º, 8º para cima? A gente tira várias lições, né? Nesses 2 jogos, o mais importante foi aquilo que nós conversamos com os atletas na representação pós-jogo do Vitória, no qual a gente perguntou o que foi determinante para a gente poder conquistar aquela vitória. E hoje não foi diferente, então o comprometimento, saber o que fazer com e sem bola, se dedicar, porque a competição ela exige isso. Então, essa equipe tem potencial e por isso que cada dia a gente vai vir aqui ofertar a nossa melhor versão, tentar extrair também a melhor versão de cada atleta, para que a gente possa seguir nesse processo de evolução. Então, a grande missão nossa, a grande missão da família Guarani é justamente isso, é todo mundo ofertar no dia a dia de trabalho, cada dia que a gente entrar nesse portão para dentro, dar o nosso melhor para que a gente possa continuar evoluindo, crescendo em todos os aspectos, tanto dentro de campo como fora dele também. Então, a gente fica feliz porque os atletas estão cientes que precisam evoluir, precisam melhorar, então eles têm se aplicado. Então, a gente fica feliz porque a gente está no caminho correto. Então, é descansar, comemorar a noite de hoje, para que a partir de amanhã a gente já possa virar essa página e já colocar a nossa mente voltada para o jogo do Botafogo, que será mais uma pedreira, e a expectativa é que a gente possa levar esse espírito para lá também e que a gente consiga o nosso objetivo de vitória jogando fora de casa. Está encerrada a entrevista coletiva do treinador Humberto Louser.